sei se vocês acompanham as notícias, as coisas que acontecem no mundo, mas a gente vive um momento de conflito muito grande, né? Com grandes riscos de conflitos maiores, né? E de nossa parte nós não temos o que temer. Nós temos que rezar o rosário, rezar, né? Confiar em Deus, adorar Jesus. Estamos do lado mais forte. Ninguém tocará jamais, nenhum de vocês, nenhum de nós, né? Nossa comunidade permanecerá, né? Aconteça o que acontecer, nossa comunidade permanecerá. Ela é eleita por Deus e ela vai continuar assim sendo eleita por Deus. Quero, antes de tratar mais diretamente dessa situação mundial, falar um pouquinho sobre uma partilha, né? Uma partilha para a comunidade. Hoje, como é aniversário de um fundador da comunidade, uma pequena partilha da comunidade, né? Para que a comunidade entenda o que somos, né? Eu e o Tó somos fundadores de uma comunidade que tem o único objetivo de fazer a vontade de Deus. Nós não cedemos até hoje a nenhuma tentação de grandeza, de dinheiro, e não faltou oferta, né? Quem está na comunidade há mais tempo sabe quantas e quantas e quantas vezes a gente foi abordado por políticos, por alta hierarquia do clero, por pessoas ricas que quiseram e vieram e tentaram fazer, né? Tentaram investir dinheiro aqui e fazer uma coisa diferente aqui, e quanto que nós resistimos a tudo isso e continuamos no nosso caminho igual a gente começou, né? A gente começou assim, com simplicidade, e assim nós queremos terminar a nossa carreira com simplicidade dentro desta comunidade. Nós não temos ganância, né? Nem ganância de poder, nem ganância espiritual, né? De aparecer nas coisas, de pegar e de fazer essas coisas, não temos isso, né? E nem ganância financeira. Então esse é um remédio contra este mundo. O mundo não sabe lidar conosco, né? Eles não têm argumentos que nos seduzem, né? Uma comunidade como a nossa, para vocês terem uma ideia, que trabalha com um carisma como o nosso trabalha, se eu e o Tó cedesse um pouco, nós não precisava ser picareta não. Mesmo que a gente não fosse picareta, nada. Se não fosse mau caráter, não fosse nada. Mesmo assim a gente conseguiria ter muitos recursos financeiros, tanto para mim quanto para ele, porque a comunidade atrai investidores na comunidade, porque ela chama atenção. As pessoas, empresas, políticos, o clero, o alto clero, todo mundo, a Caritas, todo mundo quer vincular a sua imagem a uma comunidade que trabalha como a nossa, né? E investir valores e tudo. Então, e como diz o direito canônico, os fundadores devem ser mantidos por sua comunidade, né? A comunidade tem a obrigação canônica de manter um salário para os seus fundadores, para que eles possam. Eu e o Tó abrimos mão disso, voluntariamente. Nós abrimos mão disso, nós não queremos isso e não aceitamos isso. Não é só que a gente não quer, a gente não aceita isso, né? Eu moro na garagem da minha sogra, o Tó mora na garagem do meu avô, né? Nós não temos bens materiais, nós não temos conta bancária com dinheiro, né? Nós não temos bens para vender, para fazer as coisas, né? Às vezes a gente vê o pessoal reclamando, dá até, eu e o Tó conversa às vezes, né? A gente dá até risada, né? Missionários às vezes reclamando, tá difícil para nós, mas o cara tá... A gente vê que não tá tão difícil assim, né? O cara tem bens para vender, ele tem casa, ele tem imóveis, ele tem investimento, é que ele não quer mexer no investimento, ele tem uma quantia guardada para fazer aquilo, ele tem bons carros que se ele precisar vender, ele tem, né? Quando eu e o Tó fala que a gente está passando
alguma dificuldade, que nem quando eu ligo para o irmão Hamilton e falo, irmão, tem alguma coisa para nós aí? É porque não tem nada mesmo em casa, né? E agora eu com um pouco de problema de saúde e sem serviço na oficina, né? Não tem muito serviço na oficina, a academia que eu abri ainda não tem recurso suficiente nem para manter o aluguel ainda da academia, não tem tanto aluno, né? Então, a gente passa dificuldades reais, não é dificuldades. As nossas casas de acolhimento hoje, elas têm em abundância 10 vezes mais do que temos os fundadores da comunidade. De verdade, né? Se você hoje abrir as dispensas das nossas casas e abrir a dispensa da minha casa e da casa do Tó, vocês vão ver que isso é uma realidade, né? Mas isso tudo para nós é gratificante, é o que a gente escolheu para a nossa vida, né? Nós escolhemos esse caminho, nós escolhemos viver assim, nós escolhemos ser assim para ser um exemplo para a comunidade. Claro que nós temos os nossos sonhos, nós gostaríamos de dar alguma coisa melhor para nossos filhos, para nossa família, nós trabalhamos para isso, né? Nós temos feito o nosso melhor para isso, né? Você nunca vai ver eu estou acomodado em nada, nós sempre estamos trabalhando, mas a gente enfrenta as dificuldades com naturalidade, né? Isso não impede da comunidade e daqueles membros da comunidade leigos e coisas, de olhar com um pouquinho mais de carinho para os fundadores, olhar com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de zelo, né, com os fundadores, né? Um pouquinho mais de preocupação, de saber de como tá as coisas de fato, né? Porque de verdade, ser fundador de uma comunidade como nós somos, não se trata só de uma coisa, não é igual você ser dono de uma empresa. Se trata de uma guerra espiritual enorme. Se trata de poderes e forças que estão muito além da nossa resistência física e espiritual e mental até, né? Nós lidamos com forças espirituais muito fortes, muito grandes, né? E lutamos contra elas e você vê, você pode reparar um fundador de verdade, de uma comunidade de verdade. Não estou falando dessas comunidades oba-oba que tem aí na Igreja Católica hoje em dia, não. Essas comunidades, nem vou falar, né? Não estou falando dessas presepadas, estou falando de comunidade de verdade, que faz o bem de verdade. Essas comunidades, seus fundadores, derretem igual uma vela. Repara para você ver, o cara está cada vez mais debilitado, porque o combate espiritual que o cara enfrenta é muito grande. Não se faz um bem sem um custo. Não se faz um bem sem algo espiritual dado em troca. São Pio dizia, tudo se paga, tudo se tem um preço, tudo se tem uma luta. Quando você reza para alguém e aquele alguém sara, você segura a bronca. Quando você reza para uma vocação e aquela vocação é restaurada, você segura. Quando você tira alguém que estava morrendo na rua e traz ele para casa e ele fica mais feliz, e ele tem um lugar para ele tomar um banho, e ele tem um lugar para ele almoçar, para ele jantar, e ele se sente numa família, você segura a bronca. Porque isso é espiritual, é forte. Então isso limita os fundadores, limita muito, e isso é uma partilha que eu estou falando com a comunidade, né? Isso limita muito os fundadores na sua vida pessoal e familiar, né? Na sua vida profissional, limita muito. Porque é uma guerra desproporcional, né? Todo momento resolvendo muitas. Se você pegar meu celular e olhar meu WhatsApp, você vai ficar com dó de mim. Você vê o tanto de problema que eu resolvo por dia nas várias regiões, e não são problemas fáceis de resolver. O problema quando chega para mim é porque ele já não tem mais solução, sabe? Chega para mim problema, aconteceu isso, tal, fulano. São coisas que eu não vou expor aqui, mas são coisas gravíssimas,
sabe? Quando eu chego numa reunião, talvez, com o cardeal, quando ele me chama lá para me dar bronca, que não chama a gente para elogiar o trabalho, né? Chama para chamar a atenção de algum problema. Quando eu chego lá, o cara tem pente de conversa, de irmão, de irmã, de leigo, de coisa assim, de problemas que eu não tinha a mínima ideia que estava acontecendo, e o cara tem as fotos lá, tem os e-mails, tem tudo das coisas ali, me mostra que eu fico com a cara no chão, não sei o que fazer, né? E isso devagarzinho vai minando suas resistências psicológicas, psíquicas, físicas, né? E a gente, eu e o Tó, a gente vai passando por tudo isso. Mesmo assim, nunca ninguém conseguiu nos comprar, sabe, com favores ou com nada. Sempre nos mantivemos firmes na direção da comunidade. Sempre nos mantivemos fortes. Nunca mostramos fraqueza, né? Vocês já repararam isso? A gente sempre... Hoje eu estou falando uma partilha com vocês. Mas vocês reparam que a gente sempre chega na casa sorrindo. A gente chega na casa resolvendo as coisas da casa, que a casa traz para nós. Se a gente for visitar uma família, a gente chega para ajudar aquela família. Eu posso estar quebrado, chegar uma família para partilhar comigo, um casal, eu vou escutar o casal, eu vou aconselhar o casal, eu vou conversar, eles vão sair bem e eu vou segurar a bronca, né? Porque é uma luta, existe, no campo, na vida espiritual, existe uma regra a ser seguida, existem normas, que muitas vezes a gente ignora, mas existem normas, existem coisas que são fielmente seguidas. Então, para isso, tem que ter isso. Quer tirar dali? Tá, então, mas esse cara deu isso para mim. Tá, mas eu estou disposto a lutar por ele. Então você paga a dívida dele. Sabe? É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos assim. Né? Então, o zelo para a comunidade, assim, há quanto tempo, né, você não visita seus fundadores? Você não vai na casa dele, você não sabe se ele precisa comprar um material de escola para o seu filho, né? Olha que quando eu estava em outra comunidade, na época da Toca de Assis, eu não segurava tudo esse rojão, né? Quem segurava era o Padre Roberto, né? Eu era muito próximo dele, mas era ele que era o cara que segurava as buchas, né? Embora eu via tudo que ele enfrentava, ele não experimentava na minha vida isso de perto, né? Mas o meu maior prazer era poder ajudar ele em qualquer coisa que ele precisasse. Qualquer coisa. Sabe? Qualquer coisa. E eu fazia questão de... Se o padre precisasse de um negócio, eu me virava para ir. Sabe? Eu ia de São Paulo, eu tinha uma Brasília, eu ia de São Paulo para Campinas, às vezes para dar uma carona para o padre, para levar até um lugar que ele ia. Sabe? Eu fazia questão de ver se ele não precisava nada. Quantas vezes nós levamos coisas daqui para ele lá, né? Ajudamos nas campanhas dele lá. Era uma alegria. Se ele me pedisse uma coisa, eu fazia o impossível para dar para ele. Sabe? Se o padre me falasse, Claudinho, eu estou precisando de que ele me chamava de Claudinho, estou precisando agora de um negócio aqui para cá. Eu ia fazer o impossível, eu ia levar para ele. O zelo que eu tinha pelo meu fundador, né? Então, serve de reflexão para a comunidade, hoje é aniversário do nosso fundador, de ver, tão pouquinhos missionários vieram aqui, né? Estão aqui o pessoal da casa, né? Claro que hoje a gente consegue ver pela internet, então não tem tanta necessidade daqui. Não sei quantas pessoas tem acompanhando aí? 11. 11 pessoas, são poucas pessoas, né? Uma comunidade com mais de 200 membros, né? Então, 11 pessoas estão acompanhando aí. Facinho de acompanhar pelo celular, né? Então, o aniversário de um fundador. O que nós, São Paulo uma vez disse assim, né? São Paulo Apóstolo, eu vou citar isso,
para não parecer prepotência da minha parte. São Paulo uma vez disse, né, quando entregou um servo Dionísio lá para o outro, lá e pediu para que ele não fosse mais escravo. Lembra dessa passagem no Atos dos Apóstolos? E aí o cara fala, ele era escravo desse cara, e São Paulo fala, não, deixa ele liberto, deixa ele bem, ele me ajudou aqui na prisão, né? Sem contar que você me deve muita coisa, inclusive sua própria vida, porque o que eu te dei espiritualmente, você não tem como pagar com nada que você tem, né? São Paulo disse isso. E o que um fundador entrega para uma comunidade, você não tem como pagar. Você não tem, nenhum membro tem, né? Porque é o que Deus entrega pelas mãos dele. De qualquer comunidade, estou dizendo, o que os apóstolos entregaram, o que a igreja entregou, né? E a gente vê que na Voz dos Pobres falta um pouquinho de sensibilidade com isso, né? Eu não gosto de nem paparica, não gosto nada disso, só também não gosto, né? Mas eu estou dizendo assim, a sensibilidade com os fundadores, né? Porque a gente está sempre disponível. Está sempre disponível. Precisou, chega lá, bate na... Agora a gente vai atender, a gente vai conversar, a gente vai fazer o melhor que a gente pode, além do que a gente faz espiritualmente, né? A nossa vida é fazer que as pessoas encontrem seus sonhos, que as pessoas sorriam de novo, que as pessoas fiquem felizes. É isso que a gente faz. Em tudo que a gente faz é isso. Até na academia que eu treino, os meninos que eu treino, ultimamente eu não tenho conseguido ir dar o treino, por causa que eu não estou bem de saúde. Mas eu não tenho mais objetivo, eu não luto mais, não vou lutar mais. Meu objetivo é que eles alcancem seus sonhos. Sabe, lutar pelo sonho dos outros custa, né? Eu faço o possível e o impossível, eu peço para um, eu peço para outro, eu peço ajuda, eu não peço para mim. Se você for ver minha casa, ou a casa do Tom, minha casa nem porta no banheiro tem mais. Você acredita? Quem já foi lá sabe. Não tem, quebrou, não tenho dinheiro para arrumar, né? Não tem. Nunca reclamei, estou fazendo uma partilha agora. Nunca reclamei, nem quero que ninguém compre porta para mim, nem quero. Deixa do jeito que está. Eu vou conseguir e vou arrumar, né? Se for ver as coisas dentro da casa do Tó, dentro da minha casa, é o limite que dá para sobreviver, né? Nós estamos vivendo assim, né? Mas vocês nunca viram a gente reclamando, emburradão com os outros, dando pato, não. A gente está trabalhando para o bem, pelo sonho dos outros. Quantas vezes, Vanessa sabe, quantas vezes eu tiro, do pouquinho que entra às vezes da academia lá, eu tiro para comprar um suplemento para um atleta que vai lutar lá meu, para ele realizar o sonho dele, né? Ou eu tiro para pôr nas coisas da casa, para ajudar em alguma coisa que vai fazer na casa, ou alguma conta que tem que pagar na hora, né? Ou peço ali para aquilo, para isso outro. E de verdade, quantos nãos eu tenho escutado ultimamente, tá? Mas eu continuo o meu caminho, porque eu sei que esses nãos que eu escuto, e eu sei quem pode e quem não pode me ajudar, eu sei, né? E eu sei se a pessoa ajuda ou não, ninguém tem a obrigação de ajudar, né? Mas eu sei se a pessoa pode e não ajuda, e se a pessoa pode e ajuda, e eu sei aquele que nem podia e ajuda, né? Eu sei quando eu peço. Mas eu faço isso para tentar o bem daquela própria pessoa mesmo, né? O não que ela fala para nós é o não para ela mesma. É uma negação dela mesma, né? Então, tudo isso ser bem refletido dentro de uma comunidade é importante. É importante. A gente vê a comunidade franciscana, por exemplo. No final da vida de São Francisco, ele foi abandonado praticamente por sua comunidade. Ficou com ele seus parceiros. Ali os caras que eram amigos dele, né? O Tom me mandou uma foto hoje lá de 4, né, Tom? Foi você que mandou aquela foto lá, Paulo? O quê?
mandou uma foto lá no WhatsApp, né? Falou assim, eu tenho poucos amigos, mas os amigos são amigos, né? Tem 4 caras. É isso, né? O fundador, ele vive esse mistério. Então, a sensibilidade da comunidade com os fundadores é muito importante, não com os fundadores, porque eles têm uma opção de vida já rústica mesmo, eles não encaram qualquer coisa, eles vivem assim, todos eles, nós e todos eles, Padre Gianpietro, Padre Júlio Lancelotti, Padre Jonas Abib viveu assim, Padre Léo viveu assim, todos vivem assim, mas ai da comunidade que não tem sensibilidade com os seus fundadores, porque na hora que apertar, na hora, nossa, meu, aconteceu isso, eu vou lutar pelo filho de um missionário que apareceu com câncer de repente, que está na UTI, que o médico desenganou, e se eu pedir a Nossa Senhora, e se for da vontade de Deus, eu sei que ele vai ficar curado, eu vou fazer isso, esse missionário gostando de mim ou não, eu não me importo, né? E tenho feito isso, só que eu não conto, fica tudo no bastidor, mas quase toda semana eu faço isso, é quase um milagre por semana que acontece. Só quem recebe sabe. E não é para falar para ninguém enquanto eu estiver vivo, né? Depois vai aparecer nas coisas, né? Depois vai aparecer a nossa vida, a vida do Tó, vai aparecer depois. Mas quero deixar esse recado para a comunidade, dizer cuidado, carinho, aproveitar, né? Sabe, para mim estar aqui, eu vim hoje por causa que é aniversário do meu irmão, né? O fundador da comunidade. Eu tenho esse carinho pelo fundador da comunidade. E eu também um fundador, né? Eu tenho esse carinho também. Por isso que o Tó viu hoje de manhã, né, Tó? Como eu passei mal, tive que ficar sentado na rua, meu coração deu impacto lá, o Tó conseguiu buscar o remédio a tempo, eu tomei e consegui vir embora. Mas eu não tinha condições, né? A Vanessa viu como eu fiquei de tarde em casa, né? Eu não conseguia ficar acordado, eu ficava apagando, né? A saúde vai indo, né? A vela vai acabando. Então, o zelo pelos fundadores é uma coisa que é um benefício para a comunidade, né? É para a comunidade, porque o fundador zela pela comunidade. Os fundadores zelam, eles fazem o que podem, não fazem tudo o que todo mundo espera, porque são gente, né? São fracos, são humanos, têm defeitos. Eu tenho muitos defeitos, sou uma pessoa difícil de lidar, tudo assim. Mas toda a minha vida como fundador, eu fiquei tão feliz com a Ju, sabe a Ju que trabalha aqui? A Ju, que é do Campo Limpo lá. Eu fiquei tão feliz com a Ju ontem, ou hoje, não lembro. Ela ligou para mim, mandou uma mensagem, porque ela estava cuidando do CNPJ do meu evento lá, de artes marciais lá, que eu cuido do projeto com as criancinhas lá. Ela está cuidando daquilo lá. E tem que pagar uma taxa na prefeitura lá de R$198. E eu não tinha esse dinheiro, já tem 3 semanas, né? Que ela fez todo o papel, ela não cobrou nada de mim, a taxa é da prefeitura. Ela fez tudo de graça para mim. É uma pessoa que zela muito por mim, tá sempre. Ela me manda mensagem quase todo dia perguntando se eu estou bem. Como que tá, se eu estou conseguindo fazer as coisas. E aí ela falou assim, pai, o senhor me permite pagar essa taxa da sua coisa? Eu sei que o senhor não está em condição de pagar agora. Eu falei, não precisa pagar. Deixa que eu vou conseguir. Então, a gente está trabalhando com o evento, vai dar ingresso, eu consigo, quando eu entrar, eu pago essa taxa assim. Ela falou, não, que eu senti no meu coração que eu quero fazer isso. Eu sei que é um sonho do Senhor esse projeto e eu quero te ajudar no seu sonho. Primeira vez que eu senti o que eu faço para os outros, alguém fazendo para mim. Os pés lavados, né? De Pedro, né? Quando Jesus lava os pés de Pedro, né? Tem uma hora que você lava os pés e tem hora de ter os pés lavados, né? E isso é uma coisa que eu achei maravilhosa da parte dela, assim, né? Voluntariamente ela quis ajudar numa coisa
que ela sabe que é um sonho pessoal meu de fazer bem para os outros. É só bem para os outros que eu quero fazer, né? É o trabalho, não tem nada, não levo... Sabe quanto que eu tive de prejuízo? Só para vocês terem ideia, já com esse negócio aí, R$2.600 de prejuízo que eu estou devendo para manter aquele projeto lá, né? Então, eu não estou, mas eu insisto, eu vejo o brilho no olho daquelas crianças que vão treinar e feliz. Agora fui lá nos coreanos fazer pastoral, comprei lá os protetores bucal baratinho lá, trouxe para as crianças, lá que lá é R$6, você vai comprar aqui é R$25. Trouxe para as crianças dele lá, para 2 menininhos lá para o Kaique e para o Cauê, né, para eles usarem lá os garotinhos, né? Eles ficam tão felizes com um negócio tão simples, né? Você vê essa felicidade, você vê que os sonhos mudam, era para eles estarem encaminhados para o crime, eles estão se encaminhando para... Eles vão lutar agora no evento que eu estou promovendo, tomando prejuízo, mas eles vão lutar lá no evento. Eu falei para ele que eu vou arrumar R$100 para ele lutar. Então, nunca ganhou R$100 na vida, né? Ele ficava lá de aviãozinho lá no crime lá para ganhar R$30. Então ele começa a sonhar com outras coisas, outras possibilidades de vencer na vida de forma honesta, né? Então, achei muito bonita a sensibilidade da Ju, né? Com isso, eu sou muito grato ao que ela fez, né? E peço à comunidade que repare nisso, né? Preste atenção nesses tempos que vivemos, né? Preste atenção em como tá os seus fundadores. Preste atenção, né? Tem um pouquinho mais de atenção, é pouquinha coisa, né? Quando um fundador, quando eu chego a pedir, é porque eu já não tenho outro recurso. Quando eu chego a pedir, porque eu já tentei todos os outros recursos. Aí eu peço, eu faço os pedidos lá, né? Porque primeiro eu tento de todas as formas. Não dando, aí eu faço os pedidos. Então, quando eu fizer pedido para você, missionário, que está vendo, está assistindo ou vai assistir isso, pelo menos responda, né? Porque alguns nem respondeu, o fundador não responde mais, né? Alguns só lembram quando precisam, né? Dos fundadores. Tirando essa partilha, rapidinho quero tratar de um assunto muito sério que nós passamos nos tempos de hoje no mundo. Vocês lembram quando em Vargem Grande Paulista eu fiz um seminário explicando falsas doutrinas que viriam, tem já 5 anos atrás, mais ou menos, né? Foi antes de nós mudarmos de lá, né? 2018, foi 2018, né? Nós viemos para cá, 2018. Então, lá eu fiz um seminário, não sei se isso tem disponível no YouTube. Deve ter, né? Tem. Essas pregações deve ter, tem que procurar lá, mas deve ter. Lá onde eu citei o projeto Blue Bem, onde eu citei o projeto HARP, onde eu citei o projeto MK Ultra, né? Onde eu citei os planos do comunismo, do islamismo, da nova ordem mundial. Nós estamos passando hoje um momento onde tudo isso está se cumprindo de forma muito rápida. Principalmente o projeto Blue Bem está em plena atividade. Em plena atividade. E o projeto Blue Bem, eu não vou falar aqui que é muito grande, né? O projeto Blue Bem, ele foi criado para mudar a história da humanidade. Reescrever a história. Sabe? Tipo assim, arqueólogos acharam, cavalcando no Egito, um negócio que evidências de que Jesus não foi que Jesus casou com Maria Madalena, que não sei o quê. Arqueólogos acharam, mas não sei o quê. Então eles vão mudando todas as verdades de todas as religiões, não só do cristianismo, principalmente do cristianismo. Isso está acontecendo em massa agora, ultimamente. As aparições de OVNIs, de abduções e essas coisas que eles estão falando por aí também faz parte do projeto Blue Bem, né? Que são hologramas feitos com perfeição, né? Destruições em massa, tsunami, vulcão e essas coisas, todo projeto HARP, trabalhando em
plena atividade. Então, tudo isso tem acontecido no mundo para preparar a vida de uma liderança mundial, né, seria o homem a serviço do anticristo, né? Que é previsto na Bíblia, é previsto, eu já expliquei isso, é previsto até nos documentos da igreja, no catecismo da igreja, né, que a igreja passaria por essa prova, mas isso está tão forte, tão rápido. O projeto MK Ultra, quem já ouviu falar desse projeto? MK Ultra, quem nunca ouviu? Então, é um projeto de trabalho com as celebridades de Hollywood, assim, sabe? É uma coisa muito nojenta, muito terrível. Então, tudo isso tem acontecido atualmente. Nós não temos que temer nada disso. Vamos do lado mais forte, vamos rezar e vamos vencer. Eles não vão arrumar nada, né? Mas para conhecer as habilidades do adversário e preparar o nosso jogo, a nossa luta, né? Fazer a nossa estratégia de luta. Então, eu vou começar nas segundas-feiras à noite, nesta casa aqui, um seminário mais aprofundado do que aquele que eu fiz em Vargem Grande sobre esses itens. Sempre às 9 horas da noite. Segunda-feira, às 9 horas da noite, para dar tempo de o pessoal de outras regiões chegar, vai ser transmitido também. Então, onde eu vou começar a falar, mas como daquela outra vez eu falei de todos os temas praticamente juntos, né? Dessa vez nós vamos detalhar. Projeto Bluebem, o que é? Passo a passo, são 4 etapas. Eles já estão na última etapa. Né? Projeto MK Ultra, né? São algumas etapas também. Eles já estão muito avançados. Está muito avançado. Então eu preciso falar para a comunidade, né? Será um seminário não para deixar todo mundo com medo, não é para convidar ninguém de fora, é só para Missionário Voz dos Pobres, tá? É só para a nossa comunidade e quem assistir na internet assistiu. Mas é para a nossa comunidade que eu vou falar, tá? Então, a gente vai trazer lá os cadernos para anotar as coisas, porque é muita informação, né? Bastante informação mesmo. Né? Vamos trabalhar sobre o projeto também HARP. A gente vai trabalhar sobre o projeto 5G, que foi lançado, né? O projeto 5G, vinculado com outros projetos de redução da população mundial, tem gerado e gera câncer, gera embolia pulmonar, gera câncer na garganta, nódulos de câncer nas pessoas, e as pessoas vão morrendo. Quem sobrevive por misericórdia, né? Eu vou falar e vou mostrar aonde que está tudo isso daí, tá? Para os outros não falar que é teoria da conspiração, né? Você vê que isso eu falei há mais de 5 anos atrás, e agora a gente vê, tá tudo aí exposto, só não vê quem não quer, né? Só não vê quem fica assistindo Rede Globo e fica bitolado com as coisas. Quem acredita na televisão não acredita em Deus. Né? Acredita em coisa, não acredita em Deus. Não dá. A televisão trabalha, pelo menos a maioria dos canais, trabalha a serviço da nova ordem mundial, do governo único mundial. Padre Jonas Abib falava isso em 1989, quando eu fui lá, eu e o Pi. Ele falou isso lá, eu estava presente. Ele falou disso tudo, de um dinheiro único, de uma moeda única, de um governo único, de tudo isso que a gente está vendo, ele falou lá. Então, a gente vai estudar isso, não para a gente ter medo de tudo isso. A gente vai estudar isso só para saber em que área que o adversário luta, né? E fazer a nossa estratégia para enfrentar esse combate aí, né? Estamos do lado mais forte, estamos tranquilos, ninguém vence o rosário, o coração imaculado da Virgem triunfará, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não prevalece, né? Não prevalece. Então,
é tranquilo, mas a gente vai começar isso o mais breve possível, depois eu vou marcar com as irmãs, talvez a gente faz um segundo aqui, uma em Osasco. É que como eu estou sem carro, para mim em Osasco eu sempre dependo de uma carona para ir para lá. Então aqui eu venho mais fácil, o carro dá para vir até aqui, que está sem bomba d'água, então dá para mim vir até aqui tranquilo. Então provavelmente a gente faça aqui mesmo, né? Toda segunda-feira a gente faça aqui, de sábado eu celebro na casa de Osasco, que aí dá para o Aldo passa, me pega, a gente vai. Tá bom? Então a gente vai fazer esse curso, a gente pode já anunciar esse curso para a comunidade, provavelmente a gente começa junto com a Quaresma de São Miguel, tá? Dentro da Quaresma de São Miguel a gente faz esse curso aí, não é muito, são 5, 6 temas, acho que são 7 temas, né, que a gente vai tratar a fundo, mais ou menos 2 horas, não é pregação, é ensinamento, então é demorado, né, não é uma pregação, é um ensinamento, então é demorado, tem que anotar coisa, né, mas é uma coisa que vai ficar para sempre para vocês, para depois vocês ensinarem os outros, e quando alguém falar que viu alguma coisa, que achou alguma coisa, e que a NASA agora está, não sei se vocês estão acompanhando essas notícias internacionais, mas a NASA agora falou que vai revelar um segredo de Estado antigo, americano, que eles têm lá corpos de alienígenas dentro da área 51, né? Que é uma área... Então, isso é parte do projeto Blue Band. Eu já tinha falado isso faz tempo, né? Não tem alienígena nenhum, é conversa fiada, é coisa do projeto Blue Band. Então a gente vai explicar passo a passo o plano, a execução do plano. Eles já estão na última fase do plano, eles já estão querendo apresentar esse líder mundial. Esse menino já está falando, eu já vi algumas entrevistas desse menino que eles querem que seja o Maitreya, o chefe desse novo governo mundial. Esse menino está falando, é um gênio esse menino, é um gênio, né? Ele trabalha sobre a inspiração de Satanás, né? Uma sabedoria acima da sabedoria humana. Então ele revela coisas que as pessoas não tinham nem noção. Ele já está explicando como foram feitas as pirâmides do Egito, né? Eu vi uma entrevista dele agora e o cara mostrando lá, ele explicou passo a passo como foi feita as pirâmides do Egito, que é um mistério que a humanidade não sabia até hoje, né? Ele falou essa semana num programa americano como foi criado, sabe? Ele tem 12 anos, né? Está sendo preparado para ser um líder mundial. Vai dar certo isso aí? Não vai dar certo, porque Deus vence no final, né? Eles vão espernear, eles vão fazer, igual o Papaléguas faz, mas eles vão perder, tá? Mas é importante que a gente esteja por dentro de tudo isso, porque vão chegar pessoas dentro e fora da igreja completamente medrosas e nossa, você viu o que aconteceu e você viu que descobriram isso, e se existe isso, então não existiu Jesus, e será que Jesus ressuscitou mesmo? E sabe, aquela conversa toda aqui, que a gente já sabe que há 2000 anos tenta destruir o cristianismo, né? Não conseguiram e não vão conseguir jamais. Tá bom? Então, na Quaresma de São Miguel, a gente inicia, na primeira segunda-feira da Quaresma de São Miguel, a gente inicia nosso curso. A irmã Andréa pode começar a divulgar, né? Para os missionários, né? Curso para os missionários, tá? Missionários, Voz dos Pobres. E quem for de fora só vai acompanhar se for pela internet, tá? Porque depois o pessoal